Em Itaquera, onde o Santos tem um pavor de jogar contra o Corinthians, ele se borra todo quando joga lá, ele só venceu uma vez. Mas é verdade, ele venceu só uma vez e não ganha lá há 6 anos. Não ganha lá há 6 anos. Então é muito complicado. O Santos tem... O pior que o Santos lá é só o São Paulo, que nunca venceu. Né? O São Paulo é pior que o Santos ainda. O Santos ainda tem uma vitóriazinha lá, em 2015, na semifinal, quartas de final da Copa do Brasil. Quando ganhou por 2-1 lá, gol do Gabriel e do Ricardo Oliveira. E o Romero fez o gol do Corinthians. Mas a distância é muito grande entre o time. E o Santos não está jogando. A gente viu o jogo contra a Inter de Limeira, assistimos o jogo também contra o Botafogo. O Santos não fez gol até agora no campeonato. 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Jogando mal. O Ricardo Oliveira, o Ricardo Goulart, sabe, a história de uma durinha. Se tivesse o Marinho, ia ser. O Marinho já não está mais lá. Eu acho, sei lá, eu li agora há pouco, o PVC deu no blog dele, que o Santos estaria contratando o Luan, menino maluquinho, ex-Atlético Mineiro, etc. e tal. É um jogador que está 2 anos jogando na 2ª divisão do Japão. Entendeu? Fica um ponto de interrogação. Vale a pena? Vale a pena fazer esse investimento? Não sei. Eu faria? Eu procuraria algo melhor. Algo melhor. Eu acho que o Santos está tendo problemas na montagem do seu time. Primeiro, porque não tem dinheiro. Segundo, porque está faltando imaginação ali para contratar jogador. O Edu, que começou muito bem, o Edu Dracena, nesse momento, ele conseguiu contratar um jogador só até agora, gente. 2, o Bruno Oliveira e o Ricardo Goulart. O Bauerman, que chegou, já é a contratação do ano passado. Não, acho que até o Bruno Oliveira também. Então, precisa dar uma agitada nisso aí. Está muito devagar, o Santos precisa tomar cuidado. Porque senão, o risco que ele correu ano passado no Paulista, ele vai correr esse ano de novo também. A gente fica pensando aqui, né, para que esse clássico pesa mais? Eu tendo a colocar um pouco mais de peso pro lado do Corinthians, pro lado do Silvinho, por tudo que a gente está colocando, pelo time que tem, pela capacidade que tem e principalmente, juntando a isso o retrospecto que o Sormani cita que a gente viu ali. E o momento de pressão. É só uma vitória. Xingamento no último jogo, a pressão em outro jogo no campeonato. Ele antes da bola rolar em todos os momentos, o Silvinho. E a pressão em cima dele. Santos adora ressuscitar Lázaro. É só aparecer um morto na frente que o Santos ressuscita na hora. Deixa eu ressuscitar o Zé Elisa aqui, que eu chamei ele de Zé da Fiel no fichamento, só que né, ele já vestiu outra camisa também. Vai aí, Zé. Mas eu acho assim, que a pressão é em cima, todinha em cima do Silvinho. Não é nem em cima do Corinthians, é em cima do Silvinho. Né? Porque o elenco é melhor, o elenco tem boas peças para jogar, se esperava um futebol diferente. Futebol diferente eu não acreditava. Eu não acreditava que ele iria mudar de sistema de jogo, mas a atitude, para mim, deveria ser diferente. Corinthians, Santo André, marca pressão, sobe linha de marcação, dificulta o adversário. Né? Eu acho que o Corinthians pode pressionar um pouquinho mais, pode jogar com uma certa intensidade maior, não recuar. Mas vai voltar o Renato e tal. Então você não pode ficar dependendo só do Renato. O dia que o Renato não jogar, você vai jogar esse tipo de futebol. Você vai ficar dependendo de um tipo de coisa. Então, assim... a expectativa, e eu falo, não é nem em cima do Corinthians. O Corinthians por si só, ele está ali. A expectativa e a cobrança é Silvinho. Hoje se chama Silvinho. O que o Silvinho vai fazer nesse próximo jogo? O que ele vai poder montar para tirar esse peso e convencer os torcedores de que ele pode e que ele é capaz de seguir adiante no Corinthians. Isso que é o fundamental. Jogador o Corinthians tem. Não tem bom elenco. Não dá para você falar hoje que o Corinthians tem o mesmo time que começou o ano passado. Não é. Você fala em convencer torcedores, né, Zé? Em convencer. Eu acho que é isso, porque é o que vai ditar a direção do Corinthians. A diretoria, a presidente, não vai falar em projeto, em trabalho, se virou o ano, se precisa de tempo, se precisa ir até o final do Paulista, se tem que começar o Brasileiro, se acredita em projeto a médio e longo prazo. A paciência da torcida a gente sabe que acaba ditando os rumos ali do que a diretoria pensa. Então, hoje, mais do que essa vitória, que a gente brinca aqui, o fichamento, o Sormani fala que sofre lá, mais do que a vitória, porque uma vitória hoje com 1-0 se fechando contra um Santos talvez mais enfraquecido, mais limitado, você também vai gerar uma nova série, uma enxurrada de xingamentos, ele vai ter que lidar. E do outro lado tem um rapaz que trabalhou no Corinthians, que a especialidade dele é se defender, né? Por mais que tenha um time limitado, por mais que você tenha um time limitado, entre aspas, é um pouco mais fácil neutralizar você o que você conhece, né? E saber o que você está enfrentando ali, você consegue, de certa forma, neutralizar alguns pontos. Sim.
e jogar a responsabilidade maior ainda para o Silvinho. Eu vou te devolver essa bola porque você toca num ponto para mim que ele é interessante e ele é muito, muito curioso. Assim. Por que a torcida do Corinthians tinha muito mais paciência com o Carille, mesmo sendo esse esquema defensivo, de pensar primeiro nisso para depois atacar, do que tem com o Silvinho? Qual que é a grande diferença? Porque o Carille entrou de uma forma inesperada. O Carille foi o quarta opção. E ele entra... E é quase que uma linha de sucessão natural do que vinha dando certo. Sim. E ele entra... Não muda o jeito, e ele não né? muda o time, ele não muda a forma de jogar. Então, e traz logo o Campeonato Brasileiro, logo de cara. Então a torcida que já estava acostumada com aquilo lá, ele manteve, foi lá, ganhou, pronto, ganhou a confiança. Enfileirou o Paulista depois. Depois o Paulista. Então você tem uma certa confiança. O Silvinho já chega com a desconfiança e nunca trabalhou. Trabalhou no Lyon, mas não convenceu. Né? Foi mandado embora. O que ele vai fazer? Antes dos reforços, é bom que se diga. O time flertava com a zona lá embaixo. Sim, e ele estava junto. Exato. Não é que ele estava fazendo um bom trabalho de falar assim, pô, não, ele está tirando o time, né? Porque veio, não, é muito estudado, é muito isso, muito aquilo, tal. Só que quando viu, o time estava indo para baixo. E agora, a expectativa chegaram novos jogadores. Jogadores que têm um histórico, que têm uma história bonita, vencedora com o Corinthians. Então a obrigação dele é tentar fazer com que esses jogadores se reaproximem o máximo daquilo que eles já apresentaram no Corinthians. Então o Paulinho tem que ser o Paulinho do Tite, embora já tenha passado alguns anos. O Renato Augusto tem que ser o Renato Augusto do Tite, entendeu? O William tem que ser o William do Chelsea. Na cabeça do torcedor, passa essa imagem, passa esse tipo de situação, e o Silvinho não está conseguindo fazer isso. Então isso que eu acredito que isso pega mais para o Silvinho, porque o time não consegue chegar, ou esses jogadores não conseguem chegar na imagem que o torcedor tem na sua cabeça. Eu não vou aqui dizer que a torcida está errada, imagina, né? O torcedor, ele tem o direito de reivindicar o técnico que ele quiser, a saída que ele quiser, desde que faça isso sem nenhum tipo de violência. Eu vou entrar aqui numa outra questão. Essa cobrança em cima do Silvinho, eu entendo muito a desconfiança pela falta de um trabalho vencedor, mas eu fico pensando assim, também não tem que levar em conta a idade desses jogadores, a questão física desses jogadores, o encaixe deles hoje diante das outras peças que tem nesse Corinthians. Aí eu vou pegar o exemplo do William para a gente falar aqui. O William está num trabalho físico ali que parece que ele ainda não está com condição de entrar em todos os jogos para ser esse William do Chelsea que estão cobrando do Silvinho. Você falou em respeitar torcedor, né? Eu acho que são dois ambientes. Tem um ambiente aqui da mesa que a gente tem que ponderar. É um ciclo, ele precisava de uma pré-temporada. É início de ano, são poucos jogos. A gente precisa entender o momento que o William vai entrar, sabe? Alinhado com o volume de jogo do time. A gente precisa entender que momento pode chegar o camisa 9. Eu, particularmente, acho que o Zé também, Sormani, você já falou de que talvez precise sim ir até um final de Paulista. Isso eu acho que está tudo aqui, nesse ambiente. A gente tem que ponderar, acho que é o nosso trabalho. Agora você olha para o torcedor. O torcedor está incomodado porque chegou a brigar contra o rebaixamento. Não adianta o Corinthians depois, quando classificou para a Libertadores, querer dar recado. Não desacreditaram. O elenco estava brigando contra o rebaixamento. Ele foi reforçado e chegou à Libertadores. Aqui